Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom para mais um fechamento de resultados, tá? Trazer um pouquinho do panorama aí como andam as estratégias, portfólios. Eu vou trazer um pouquinho daquele vídeo, tá? Onde eu tenho no canal, onde fica disponível para os usuários, onde eu coloco algumas sugestões de portfólios para pontapé inicial, tá? A denominação do vídeo, o título deve estar Portfólios para Pontapé Inicial. Quando a pessoa se torna usuário, também ela recebe esse vídeo que tem alguns portfólios, né, que nada mais é do que combinações de algumas estratégias disponíveis, o que eu considero mais conservador, tá, na medida do possível, para a pessoa fazer uma análise ali e ver se é viável para ela começar, enfim. Tem esse vídeo aqui no canal, traz resultado dos últimos 38 meses, enfim. E a gente vem fazendo um monitoramento aí dessa curva com foco no fechamento trimestral. Desde meados de março eu venho gravando vídeos desse tipo, tá? Fazendo esse acompanhamento. Primeiro eu vou trazer o top 3, né? As 3 estratégias da nossa biblioteca. Hoje a nossa biblioteca conta com mais de 18 estratégias à disposição. Os portfólios no qual eu faço a situação de indicação, né? Não seria uma indicação, seria sugestões de alguns portfólios. Eu vou usar entre 8 a 9 estratégias da nossa biblioteca, tá? Porém tem 18 à disposição. Então eu vou trazer o top 3 no ano de 2023. No top 3 eu tenho 3 robôs, tá? Eu tenho o 9018, que vai trabalhar com 2 mini contratos de índice, o 666, que vai trabalhar também com 2 mini contratos de índice, e o 1277, que vai trabalhar com um mini contrato de índice, tá? São o top 3 no ano de 2023. Essa aqui é a curva, está acumulando aí no ano de 2023 R$ 7.367, né, com um drawdown de cerca de R$ 1.500. E aí temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, tá? Então, para começar o vídeo, top 3 estratégia de 2023, composta pelos robôs 9018, 666 e 1277, operações no mini índice. Agora vamos aqui para a nossa outra plataforma de monitoramento, onde é possível puxar aqui o dado, o histórico, né, a partir do dia 15/3, né, portanto 15 de março, até a data de hoje, 31/8 de 2023. Vou começar pelo portfólio geral, que apesar do nome portfólio geral, né, dá a entender que são todas as estratégias girando juntas, mas não é isso, tá? É um compilado de 8 a 9 estratégias girando juntas, da nossa biblioteca, hoje que conta com 18 estratégias à disposição. O portfólio geral, ele vai ser composto pelos robôs 1253, 721, 1277, 129, 138, 1311, 461, 831 doleta e agora com o 666, né? Que é um robô também de mini índice, porém está operando com 2 mini contratos, tá? A ideia foi deixar, até então a gente tinha 2 estratégias de dólar, né, nesse portfólio geral, tiramos uma, e agora a partir do dia 10 eu incluí o Kraus 666 no portfólio geral, que tem que ser um portfólio mais movimentado, né, que vai ser mais apimentado. Então resolvi incluir outro robô da nossa biblioteca lá disponível para todo mundo, que no caso vai ser o Kraus 666. Ele está a partir do dia 10 desse mês, tá? A inclusão dele foi feita. Então esses 9 robôs, né, são 8 de mini índice e 1 de mini dólar. Lembrando que o Kraus 666, a inclusão foi feita agora no dia 10 de agosto, né, no portfólio geral. Ele tem R$ 3.588 acumulados, tá? Uma continha real, é a continha de controle. Fator de lucro 1.66, payoff 1.31, taxa de acerto, fator de recuperação. O maior drawdown nesse período foi de R$ 965, aconteceu entre 17/7 de 2023 e 22/8 de 2023. Essa é a curva, tá? E esse aqui é o mês a mês, então março positivo, abril positivo, maio positivo, junho levemente negativo, julho positivo e agora fechando agosto positivo. Então temos nesse período consultado, né, são 6 meses aí praticamente,
sendo 5 meses positivo e 1 mês negativo. O maior loss diário foi de 353 e o maior gain diário de 446. Atualmente a curva se encontra no topo, tá? Ela vai ficar mais volátil a partir da inclusão do Kraus 666, ela tende a ficar mais volátil, né? A ideia é trazer no vídeo nessa continha controle, nessa conjuntura com 7, né, robôs mais tranquilos, que eu considero da nossa biblioteca de mini índice, o Kraus 666 e a Doleto 831. Então temos 9 robôs, perfeito? Com até 2 mini contratos, que na realidade somente um robô está com 2 mini contratos. E aí tudo é proporcional, tá, pessoal? Então teve R$ 3.588. A participação do Kraus 666 é curta, né? Então, com um mini contrato, tá? Se você tivesse com 2, com 3, com 4, com 5, enfim, é só fazer a multiplicação, tá? Então, os valores eles são proporcional também ao capital que você vai destinar para isso. Tem detalhes de capital, resultados, rebaixamento dessas estruturas nesse outro vídeo que eu comentei logo no início desse vídeo. Beleza? Então tudo é proporcional. Não acredite que você vai colocar um contrato e fazer números, né, surreais. É tudo proporcional. Se a pessoa tivesse com 10 contratos, por exemplo, nesse período, os 3.588 seriam 35 mil. Tá? Então tudo é proporcional. O retorno financeiro, o capital, o rebaixamento, tá? Então primeiro foi o portfólio geral, agora eu vou seguir a cronologia lá daquele vidinho onde eu trago esses portfólios para pontapé inicial, tá? Algumas sugestões, né? Vou começar pelo 1253, 461 e 1277, que é o Hunter. 1253, 461 e 1277, que é o Hunter. São dois robôs tendência com baixa frequência de operações e um robô contra tendência barra lateralidade, operando com um mini contrato de índice cada um. Nesse mesmo período, tem, deixa eu ver se está tudo, isso mesmo. Nesse mesmo período, tá, 15 de março a 31 de agosto de 2023, tem R$ 2.240, 3 robozinhos com mini contrato, fator de lucro de 1,63, payoff, taxa de acerto e fator de recuperação. Essa é a curva, tá? A curva vem muito tranquila, né? Uma curva com uma baixa volatilidade, né? Vai e volta, cravou no topo, aí voltou para testar aqui para baixo, rebaixamento em R$200, já está de novo, né? Praticamente no topo, está encerrando aí agosto, praticamente no topo essa estrutura, sem muito calor, né? Com R$382 de rebaixamento, o maior loss diário foi de 160 e o maior gain diário de 292. Março, abril, maio, junho, julho e agora agosto. Perfeito? Com um mini contratinho 2.240, se você estivesse operando com 10 mini contratos, por exemplo, seria algo em torno de 10 vezes, né, os 2.240, cerca de R$22 mil, tá? Aí o seu rebaixamento também seria 10 vezes, né? Tudo proporcional, 3.820, tudo proporcional. O seu maior loss diário foi nesse período, né, de até R$1.600, com 10 mini. O seu maior gain diário foi de até 2.920, tá? Então é tudo proporcional. Eu trago a base aqui com o mini contratinho, que é o mínimo realmente que se dá para operar, beleza? E aí a pessoa, conforme o poder aquisitivo dela, ela consegue adaptar o robô ali para ela operar em cima do capital dela. Vamos lá para mais um dos portfólios que também constam lá no vidinho, que vai ser composto pelos robôs 461, 1277, 721 e 1253. São 4 robôs com mini contrato, temos 2 robôs tendência e 2 robôs contra tendência aí. 4 robozinhos com mini contrato, no mesmo período, R$ 2.441, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. Essa é a curva, tá? O maior drawdown até o momento foi de R$ 651, iniciou-se aqui em 17 de julho, como não rompeu o topo ainda, permanece nesse drawdown, né? Tá terminando legalzinho aqui também o mês de agosto.
Também vem uma sequência muito boa aqui. Primeiro vou ver o maior gain diário, o maior loss diário dessa estrutura. O maior loss diário até então foi de R$ 199,00 e o maior gain diário de R$ 361,00. Faz tempo que não vem esse maior gain diário, né? Foi lá em março. Vamos ver se ele renova esse maior gain diário. Então, março, abril, maio, junho, julho e agosto. 6 meses, últimos 6 meses trabalhando dentro do terreno positivo. A próxima estrutura, ela vai ser composta pelos robôs 461, 1277 e 129. Um robô tendência com baixa frequência e 2 robôs contra tendência barra lateralidade, operando com um mini contrato. No mesmo período tem R$ 1.569, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação, drawdown máximo nesse período R$ 477, maior loss diário 193, maior gain diário 299. Essa é a curva, deu uma boa puxada e depois ela começou a trabalhar no zigue-zague aqui, né? Mas ela vem trabalhando muito próximo dos seus topo aqui, né? Vai indo, devagarzinho vai indo. Essa estrutura ela já apresenta nesses últimos 6 meses, né? 5 meses positivo e 1 mês negativo, sendo março, abril, maio, junho, julho e agosto. Beleza? Depois, se você quiser consultar resultados, né, um tempo maior, tem no vidinho que eu falo um pouco essas estratégias, né, esses portfólios interessantes para pontapé inicial. A próxima estrutura ela vai ser composta pelos robôs 461, tendência, 1311, tendência, 1277, lateralidade contra, e 129, também lateralidade contra. Nesse mesmo período, acumula R$ 2.178, 4 robozinhos com mini contrato, fator de lucro, payoff, tá? Taxa de acerto, fator de recuperação, maior drawdown máximo nesse período, 690, maior loss diário 250, maior gain diário 446, essa é a curva, sendo 6 meses, 5 meses positivo e 1 mês negativo, março, abril, maio, junho 320, julho e agosto. A próxima estrutura vai ser composta pelos robôs 1253, o Hunters 1277 e o 129. São 3 robozinhos com um mini contrato. Nesse mesmo período, tem um acumulado de 1.581, fator de lucro, payoff, tá? Taxa de acerto, maior drawdown máximo nesse período 499, maior loss diário 164, maior gain diário 254. Essa é a curva, né? Vai no eletrocardiograma aqui, mas vai subindo. Nos últimos 6 meses tem 5 meses positivo, 1 mês negativo, né? Maio, junho, julho e agora agosto. Beleza? A próxima estrutura será composta pelos robôs 1253, 1253, 1253, 1277, 129 e 721. 129 e 721. 4 robozinhos, um mini contrato. Neste mesmo período, tem 1.782, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. O drawdown máximo foi de 843, veio aqui reto, né? 17 de julho aqui, pegou esse drawdown reto aqui. E agora vem recuperando lentamente essa estrutura. Maior loss diário 193, maior gain diário 224, apresenta nos últimos 6 meses 5 positivo e 1 negativo. Tá? Esse é o mês a mês.
Beleza, fechando agosto bem, recuperando, né? Saindo de um período de drawdown, drawdown sempre encarado como oportunidade de fazer manejamento de lotes, tá? Lógico que essa curva deu um sinal, né? Se ela estiver vindo reto, aguardar. Temos pontos de rebaixamento balizado pelo Monte Carlo, onde todos os usuários têm acesso, no caso dessas combinações, dessas estruturas, a esse Monte Carlo, para ela verificar os pontos de rebaixamento, onde fica interessante fazer um aumento de contrato, tirar a mão, enfim, fazer uma entrada mais protegida. E o próximo portfólio, carteirinha de mini índice composta por 7 robôs com um mini contrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 robozinhos com um mini contrato. Nesse mesmo período, ela tem um acumulado de 3.120, R$3.000, tá? 3.120, fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação. O drawdown máximo foi de 980 até a presente data, nesse período, né? O maior loss diário de 262, o maior gain diário de 446. A curva vem devagarzinho, ela vai indo, apresentou bons pontos de rebaixamento e manejamento de lote. Inclusive fiz um vídeo aqui nesse dia, pegou um bom up, cravou um topo em 17 de julho, veio no período de estagnação e permanece nele e vai trabalhando dentro de um retângulo aqui, num período de estagnação. Essa carteirinha de mini índice, com 7 robôs com um mini contrato. Março, abril, maio, junho, julho e agosto. Tá? Então essas são algumas estruturas, tá, pessoal? São algumas estruturas possíveis, né? Combinações possíveis utilizando nossos robôs. Na realidade, só 50% deles, né? Porque a gente tem atualmente 18 estratégias à disposição. Essas combinações aqui, exceto o portfólio geral, que o portfólio geral ele já vai estar um pouquinho mais arrojado agora com Hunters com 2 mini contratos, tá? Então são estruturas que eu considero interessante para pontapé inicial. Temos o Monte Carlo disponível, tá? Para balizar pontos de entrada protegido, né? Qual que é o melhor ponto de fazer um manejamento de contratos? Estou acompanhando na demo qual que é o melhor ponto de entrada para estar protegido. Basicamente, se a gente tem um drawdown ali, né, de R$1.000, normalmente o Monte Carlo ele estressa um pouco mais, vai para 2, 3 vezes mais, então R$2.000, por exemplo. Se você aguarda ali um rebaixamento de 50% para fazer a entrada, você já entra mais protegido, né? Então, por exemplo, sempre quando a curva está no topo, né? Então está no topo, segura, espera um rebaixamento, pô, vem um rebaixamento ali, né? Faz uma entrada mais protegida. Basicamente é isso aqui a dinâmica, tá? Mas não tem achismo. Tem estatística, tem matemática e tem um Monte Carlo para balizar. Então esse é o fechamento de resultados aí, mais um fechamento de resultados. Estamos fazendo esse acompanhamento da curva aí desde março, né? Ali em meados de março a gente começou a fazer esse acompanhamento mais de perto. O nosso foco é buscar rentabilidade no fechamento trimestral, né? Sempre tentar buscar rentabilidade no trimestral. Dentro dessa dinâmica de buscar rentabilidade no trimestral, vocês vão verificar no outro vídeo, onde tem mais detalhe dessas estruturas que eu falei, quais são as estruturas com maior chance de buscar a rentabilidade no trimestre. Tá? Então o vídeo começa lá com estruturas que tem 2.000 simulações do Monte Carlo, que tem 7 trimestres negativo, depois vai descendo para 6, 5, 4, 3, enfim. Tem algumas possibilidades lá. E o grande destaque dessa carteirinha de um mini contrato, nesses últimos 6 meses aí praticamente aqui que eu estou puxando, né? Que é o que a plataforma permite aqui puxar, mas lá no vídeo tem outros detalhes, fica por conta da estrutura composta pelo 1253, 461 e 1253, 461 e 1277, tá? Que é uma estrutura que vem apresentando uma baixa volatilidade nesse período, tá? Os números estão bem tranquilos em relação a risco-retorno, tá? Então aqui um rebaixamento de R$400 para um retorno de 2.240, tá? Bem significativo, considerando que a gente tem 2 robôs com baixa frequência de operações e um robô com uma frequência maior, então
o retorno líquido ali pingando na conta do usuário, ele também acaba sendo bem relevante, tá? Se você gostou dessa estrutura, por exemplo, dá uma olhada lá no vídeo onde eu mostro mais detalhe dela, tá? Para ter um panorama mais amplo aí, né? 6 meses é pouco, né? Lá a gente tem 38 e junta com isso aqui a gente já vai para mais de 40 meses aí, né? Monitorando e acompanhando essas curvas de capitais desse robô, tá? E ela vem bem pujante aqui, bem interessante para estar trabalhando com 3 robozinhos com mini contrato, né? Ah, Marcelo, nossa, mas R$2.000, né? Se a gente considerar o capital mínimo para essa estrutura, que salvo engano é R$2.500, respeitando o rebaixamento, né? A gente está falando em praticamente 100% de retorno nesse período de 6 meses, né? 2.240 é muito pouco para mim numericamente. Conforme eu falei, o resultado é proporcional ao capital, tá? Se é o capital para essa estrutura R$5.000 com um mini contrato, se a pessoa tiver R$50.000, ela vai operar com 10 mini contratos. Logo, os 2.240 se transforma em 22.000, tá? Isso considerando o capital recomendado. Se ela fosse começar com um capital mínimo, onde se aguarda um rebaixamento, enfim, lá também eu falo a respeito disso, você estaria começando com 25.000 e estaria com 22, um exemplo, né? Com um rebaixamento de 382, 10 mini contratos, cerca de R$4.000. Tá? Então, basicamente é isso. A gente não tem nenhuma trava em relação ao número de contratos que o usuário vai utilizar, enfim. E é importante sempre ele respeitar uma base, né? Ele pega a base ali com um mini contrato, se ele vai adaptar aquilo para o financeiro dele, é só ele se respeitar a base e aí ele consegue operar dentro das condições financeiras dele, tá? Mas é uma ótima estrutura até o momento, né? E tem outros resultados. Para quem está com capital reduzido, né? Está com capital baixo, aí ela teve um baixo risco até o presente momento, não significa que a partir de hoje para lá ela vai continuar nesse baixo risco, né? Por isso que é importante ver o Monte Carlo e ver realmente os números estressados, mas até o presente momento ela veio sem calor nenhum para o usuário, né? É uma curvinha bem calejada, né? Curvinha da vida real, vai, volta, vai, fica lateral, volta, faz um topo, volta um pouquinho, vai buscar um topinho de novo, novamente. Então, me chama a atenção essa estrutura, então, destacando ela aqui nesse vídeo, né? Pela volatilidade da curva, né? Bem tranquila, e pelos números conquistados até o presente momento, tá? A gente tem numericamente aquelas 3 estratégias que eu trouxe, né? Que estão com capital mais elevado. A curva, ela já é mais sinuosa, né? Mais volátil. Então, teve o destaque para ela em relação aos números conquistados em 2023, mas essa estruturinha também me chama muito a atenção. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para todos e fiquem todos com Deus.